Muito bem, pessoal. Então, na aula passada, nós vimos os processos de formação por derivação. Agora, nós ainda vamos continuar estudando o processo de formação das palavras, só que agora nós vamos ver o processo de composição. Então, composição, nós vimos que o processo de derivação é quando uma palavra primitiva dá origem a uma outra palavra, no caso, uma palavra derivada. O processo de composição, pessoal, é o processo por meio do qual se criam novas palavras pela junção de palavras ou de radicais já existentes. Então, nós temos, por exemplo, o processo de composição por justaposição. O que é o processo de composição por justaposição? Ocorre quando as palavras se juntam sem que haja alteração mórfica nelas. Por exemplo, ó, eu tenho a palavra gira, né, o verbo girar, e tenho sol. Quando eu junto essas duas palavras, dá origem a uma terceira, que é a palavra girassol. Então, veja, a palavra girassol é formada do verbo girar, né, na terceira pessoa, no caso do singular, mas o substantivo sol. Então, eu formei a palavra girassol. E observa que não há perda. Não há perda no caso dos seus elementos mórficos. Eu tenho, por exemplo, a palavra passa, mais tempo, olha só, eu junto e formo passa-tempo. Então, eu tenho o verbo passar e o substantivo tempo. Então, formei duas palavras e deu origem a uma outra. Isso é chamada de composição por justaposição. Beija mais flor dá origem a beija-flor. Sempre, né, mais viva vai dar ideia a sempre viva. Ponta mais pé dá origem a ponta-pé. Obra mais prima vai dar origem a obra-prima. Porco mais espinho dá origem a porco-espinho. Vai com vem dá origem a vai-vem. Vara mais pau dá origem a vara-pau. Guarda mais chuva dá origem a guarda-chuva. Eu tenho mal mais o me mais o quer dá origem a mal me quer. Deu para entender? Então, observa aqui, ó, todas essas palavras foram formadas. Eu pego uma palavra, pego outra palavra e simplesmente junto as duas. Então, esse é um processo por justaposição. Não há perda, né, nos seus elementos mórficos. Ó, observa que fica tudo... A única coisa que acontece, deixa eu ver se aqui tem alguma... Não, aqui nesse caso não houve nenhuma palavra que você pode... Aqui no sol existe, aqui, ó. Eu tenho girassol, pessoal, ó. Quando eu junto girassol, observa que eu acrescentei mais um S. Mas eu acrescentei mais um S exatamente, né, para que eu possa ter o som de sol. Por quê? Senão ia ficar girasol, né? Então, quando eu formo as duas, eu preciso acrescentar um S para que eu possa manter o som, ok? Então, vamos lá. Processo por aglutinação. A aglutinação ocorre quando há supressão ou perda de elementos fonéticos entre as palavras que se unem. O processo é o mesmo, a diferença é que aqui há perda. Eu tenho, por exemplo, a palavra plano e alto. Olha ali, ó, vira o quê? Planalto. Mas a palavra plano perdeu o O. Não ficou plano alto, ficou planalto. Então, nesse caso aqui, houve perda. Veja, juntei duas palavras, ou duas no caso ou mais palavras, mas há perda. Então, quando há perda, a gente chama que é o processo de composição por aglutinação. Água mais ardente forma água ardente. Não houve perda. Houve, ó. Aqui tem um A, ó, e aqui tem um outro A. Então, ficaria água ardente, mas no caso, há perda de um A. Então, ficou água ardente. Água ardente não, água ardente. Puxa mais avante, fica puxa avante. Pedra mais óleo, tá? Petróleo, olha aí, ó. Perna mais alta, dá pernalta. Perna mais longo, dá pernilongo. Cabeça mais baixa, cabisbaixo, né? No caso seria baixo, né? Não baixa. Fonte, olha essa aqui é massa, ó. Fonte mais seca, pessoal. É o Fonseca. Então, se o seu nome é Fonseca, seu nome for originado a partir de uma fonte seca. Então, fonte seca dá origem ao nome Fonseca, tá? Então, Fonseca é fonte seca. Plena mais mar dá origem a pré-mar. Hidro mais elétrico, hidrelétrico. Vinho mais acre, tá? Vinagre, né? Em mais boa mais hora, dá embora. Filho de algo, dá fidalgo. Ok? Então, você viu a diferença?
O processo de formação por justaposição não há perda. O processo de formação por aglutinação dá a perda de elementos. Também temos o processo de formação por hibridismo. Olha só, consiste em formar palavras utilizando elementos de línguas diferentes. Ó. Eu tenho aqui auto, que é grego, mais móvel, que é latim, dá automóvel. Tele, que é grego, mais visão, dá televisão. Esse processo aqui é um pouquinho mais difícil, né, de você deduzir, porque você teria que saber a origem, no caso, das palavras. Né? Então, por exemplo, como é que eu vou saber que abreu é português e grafia é grego? Né? Então, dá abreografia. Álcool mais metro, alcômetro. Buro mais cracia, burocracia. Ó. Veja só, você pode, se alguém entregar para você, buro mais cracia, ó, dá a entender que isso aqui é justaposição, mas não é. Ó, é processo por hibridismo. Por quê? Porque buro é francês e cracia é grego. Então, você forma a palavra utilizando elementos de línguas diferentes. Eu tenho mono mais cultura, dá monocultura. Só que mono é grego e cultura é latim. Samba, português, mais dromo, que é grego, dá sambódromo. Goia mais beira, Goia tupi, e beira é português, dá goiabeira. Sócio mais logia, sócio é latim e logia grego, vai dar origem à sociologia. Asma, que é português, mais ico, que é latim, dá asmático. Então, esse é o processo de formação de palavra por hibridismo. Né? No caso, há a formação dos elementos, só que os elementos são formados por línguas diferentes. E onomatopeia. Então, onomatopeia, né? Temos aqui, ó, consiste na reprodução aproximada de certos sons ou ruídos por meio de palavras. Tic-tac, toque-toque, cocorocó, plaft. Né? Você tenta aproximar os sons ou ruídos por meio de palavras. Né? Sons da natureza, sons de animais, zum-zum, catapimba, tini, toque-toque, bum, arrulhar, grunhir, latir, au-au, zaz, piar, rosnar. Então, são palavras que você tenta reproduzir por certos sons ou ruídos. Isso é chamado de onomatopeia. Então, pessoal, olha só. Na verdade, aqui é uma observação. Ó. Todos os verbos que indicam os sons dos animais são onomatopeicos. Por exemplo, coachar, né, arran, chiar, insetos, estridular, cigarra, grasnar, o pato, mugir, o boi, pelra, né, papagaio, rugir, o leão, uivar, o lobo, zurrar, o burro, são exemplos de verbos onomatopeicos. Então, esses verbos, como nós temos aqui, por exemplo, ó, latir, piar, rosnar, são verbos onomatopeicos. Por quê? Porque a gente tenta, de forma aproximada, imitar os sons através de escrita, por meio de palavras. Temos aqui também, pessoal, o processo de formação de palavra por abreviação ou redução. Consiste na redução fonética de uma palavra ou expressão. Ó. A palavra é fotografia, mas a gente chama de foto. A palavra é quilograma, mas a gente chama de quilo. A palavra é automóvel, mas a gente chama de auto. A palavra é pornografia ou pornográfico, mas a gente chama de pornô. A palavra é pneumático, mas a gente chama de pneu. A palavra é motocicleta, né? Mas aí houve a redução e a gente, preguiçoso do jeito que nós somos, chamamos de moto. Né? Cinema, cine. AP, apartamento. Extraordinário, extra. Zoológico, a gente chama de zoo. Metropolitano, a gente chama de metrô. José, a gente chama de Zé. Então, esse processo de formação de palavras é chamado de abreviação ou redução. E para finalizar, nós temos a sigla. Né? Sigla é a abreviatura formada com as letras iniciais das palavras de um nome ou título. Ó. USP, Universidade de São Paulo. IBOP, Instituto Brasileiro de Opiniões Públicas e Estatísticas. OEA, né? Organização dos Estados Americanos. ONU, Organização das Nações Unidas. CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. MEC, Ministério da Educação e Cultura. E CEP, Código de Endereçamento Postal. Então, são exemplos de sigla. Então, com isso, nós aqui estudamos o processo de formação das palavras, as estruturas e a formação das palavras. Esse assunto você vai aprender melhor, né, nos exercícios, porque lá nos exercícios a gente vai mostrar muitos outros exemplos, beleza? Então, até o próximo módulo.